católico, até em outras religiões, a pessoa que está à frente, ela sempre vai ser olhada com outros olhos. Ela sempre vai ser exemplo para as outras pessoas. Ela sempre vai ser um testemunho de vida. Então, eu já estou falando aqui para vocês realmente, já no começo, ter essa decisão. Entendeu? Ter essa postura de servo. Porque muitas das vezes a gente tá caminhando, a gente tá querendo afirmação, só que a gente não, a gente tá querendo servir realmente a Deus, evangelizar as pessoas, mas a gente não tem uma mudança concreta da nossa vida. Então, hoje eu queria falar para vocês realmente ter essa decisão, entendeu? Se eu quero ser servo, eu vou mudar de vida. Igual eu, por exemplo, tive que largar várias coisas também para isso, porque você pode ter certeza, onde você estiver, eu conto por experiência própria, vai ter alguém te olhando. Pode ser até uma pessoa que você nem conhece. Às vezes as suas atitudes podem mudar totalmente a vida daquela pessoa. Às vezes as suas atitudes podem mudar, pode evangelizar alguma pessoa. Então, assim, eu já estou trazendo isso para vocês irem pensando, né, em relação à formação, ao servir de vocês. Guilherme, não sei, ainda estou com o coração fechado. Vamos pedir um pouco mais a Deus. Guilherme, não sei, ainda não estou pronto. Não, calma aí, vamos tentar de novo, entendeu? Vamos rezar, vamos pensar mais um pouquinho. Guilherme, agora eu não quero, não quero fazer essas coisas que você falou. Então é melhor você realmente não estar na formação, realmente é melhor você não ficar tentando, beleza, assistir as formações, mas não dar testemunho, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Então eu espero nesse começo de formação que vocês já tenham esse propósito de vida, que vocês já tenham esse propósito do servir. A Duda entrou aí? Entrei. Então, gente, nós estamos aqui para dar as boas-vindas para vocês. E agora uma coisa, primeiro que nós colocamos, né, para que nós nos apresentássemos para vocês, porque às vezes vocês até podem nos ver ali no MJ, no Discípulos, né, e não, de fato, saber quem nós somos de verdade, sabe por nome, ou sabe só por quem é de vista e tudo, né, mas não sabe, por exemplo, o nosso nome mesmo. Então, eu vou me apresentar, depois o Guilherme se apresenta, tá bom? Então, meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 20 anos, eu faço parte do Ministério Discípulos, estou servindo na intercessão e estou também como coordenadora da formação dos discípulos. Eu faço faculdade de pedagogia nas horas vagas, bem vagas, e acho que é só. Eu namoro, graças a Deus, há quase 6 meses, praticamente o tempo da pandemia. E é isso. Diga, Guilherme, se apresente. Eu acho que vocês já conhecem, mas para quem não conhece, eu sou o Guilherme, sou coordenador da formação do MJ. Vai fazer 2 anos? 1 ano? Pera, agora eu me travei. Eu era calouro, agora não sou mais. Tenho 15 anos, dia 21 vou fazer 16, tô louco, pelo amor de Deus. Tenho 5 irmãos, meus pais é da comunidade Família Santa, e eu acho que é só mesmo. Tô no primeiro ano do ensino médio. É isso. E como eu disse, eu tenho 18 anos, né? Acho que é isso. Tem a Paulinha, né? A Paulinha, ela não pôde estar aqui, ela é coordenadora geral do Namoro Santo. E a gente vai explicar agora para vocês em relação ao MJ, discípulos, Namoro Santo, né? Então, a Paulinha, ela não entrou, né, hoje, porque ela não pôde, mas ela vai se apresentar na próxima formação.
Ah, uma coisa que nós já vamos deixar, né, claro para vocês, de início, é que agora vocês entraram na formação. O que de fato é a formação? A formação é um ministério que ela vai auxiliá-los na busca em se tornar servos. Por que que é auxiliar vocês? Porque nós vamos dar base de assunto, base de conteúdo, e vocês vão pesquisar por fora, né? Por exemplo, nós vamos ter uma formação sobre Santa Missa. Então, depois dessa formação sobre Santa Missa, o que vai acontecer? Vocês vão pesquisar por fora. Vocês vão buscar em outros livros, vocês vão buscar outros autores, vocês vão buscar outras pessoas, que podem até ser por vídeo mesmo, né? Outras pessoas que possam falar sobre essas questões. Só um minutinho. Ah, tá. Outras pessoas que vão falar sobre essas questões. Quem são essas pessoas que podem falar sobre essas questões? São pessoas, são católicos, vocês têm certeza que são católicos e que são piedosos. Não adianta só a pessoa dizer que ela é católica, ela tem que ser uma católica verdadeira e piedosa. Meu computador está fazendo barulho aqui. Bom, deixa eu só ver essa questão aqui da Juliana. Alguém sabe sobre essa questão aqui do Zoom ou não? Que questão? Ela mandou no chat. Ela mandou só para você, então. Ah, foi. Pera aí, então. Porque o problema dela é porque na hora que ela vai ligar o áudio para ela escutar-nos, não tá ligando, fala que ela tem que ligar pela internet. Ah, tem que ligar pela internet. Você tem que... pela internet mesmo. Tem que clicar no... Fala pra ela aí. Ela tem que clicar onde? Ela tem que clicar no botãozinho que tá falando, ligar pela internet mesmo. Gente, então, por enquanto, a Duda tá organizando aí. Então, a formação, ela serve para dar apoio para vocês na caminhada de católicos apostólicos romanos e na caminhada de querer ser servo, né? Essa caminhada de busca ao serviço, né? Então, a formação é um auxílio, não é o total. Então, por exemplo, Guilherme, o que eu vou aprender na formação, tudo você vai aprender a 0,1%. Você tem que tomar vergonha na cara e pesquisar em outros lugares que são de conteúdo católico, que são de conteúdo totalmente verificado, né, por nossa igreja. Recomendo muito o Padre Paulo Ricardo, é incrível. Tudo que você pesquisa, ele tem um vídeo, tá? Ele tira bastante dúvida de qualquer coisa que vocês pesquisarem, tá? Pode perguntar pra gente, pode perguntar pra Duda, mas após a formação, depois que tudo acabar, né, vocês podem até entrar para servir, não acaba por aí, porque a formação, na verdade, ela é uma formação constante, né? Então, igual um médico que acaba de se formar, ele não vai parar de estudar por aí, entendeu? Ele sempre vai ter algo a mais para estudar, e assim é a nossa vida como cristãos, tá? Então, a formação é mesmo um apoio para você buscar verdadeiramente isso. E também a formação vai ser algo também para ajudar vocês, né, em relação a alcançar o serviço, por exemplo, do MJ, né, que é o servir a Deus em algum mistério. Ela conseguiu entrar, Duda? Ainda não. Não? Estranho. Fala pra ela, normalmente quando, às vezes, se ela sair e entrar de novo, sempre aparece um botão azulzinho, aí ela aperta nele. Sempre que você entra, aparece esse negocinho pra você clicar.
Normalmente dá certo. Tá. Aí você vai me falando aí se ela vai conseguir. Tá, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Conseguiu. Conseguiu? Uhum. Que bom. Então tá, a gente continua aí o mistério de formação, a conclusão que você estava falando, para a gente pular Tá, para o então próximo vamos ponto. lá. Então, por exemplo, se a formação for sobre Santa Missa, tá? Vocês vão pesquisar outros autores, outros vídeos de outras pessoas que vão falar sobre esse tema. E vocês não vão se apoiar totalmente na formação que nós dermos. Vocês vão tirar da formação que nós dermos a base para vocês buscarem um conteúdo. Então, por exemplo, existem muitas pessoas aí que elas vão dizer coisas sobre a Santa Missa, o que está certo, o que está errado, e a gente fica perdido, a gente fica, uai, mas peraí, eu tenho que usar véu na missa ou não tenho que usar véu na missa? Eu tenho que bater palma na missa ou não tenho que bater palma na missa? E tem pessoas que falam que sim e tem pessoas que falam que não. Aí a gente fica assim, meu Deus, e aí, como é que eu faço? Eu quero ser católico. Então alguém me ensina aí, porque eu não tô sabendo. Então é isso que nós vamos dar para vocês, é a base para vocês buscarem um conhecimento. Então se a gente chega aqui e fala, não deve bater palmas na missa. Por que não deve bater palmas na missa? Porque a missa, a Santa Missa, ela vai ser ela é um ato de sacrifício do Senhor, sem o derramamento de sangue, mas que é a lembrança da paixão de Cristo. Então, se é a lembrança da paixão de Cristo, eu vou lembrar. Quem que bateu palma quando estava Jesus lá no Calvário? Os soldados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero aproveitar da missa, porque a missa, o Senhor nos deu a missa, Jesus Cristo nos deu a missa. Então, eu quero aproveitá-la como deve ser aproveitada. Então, se quem bateu palmas no Calvário foi os soldados que mataram a Cristo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a mesma coisa que os soldados? Não. Então, eu não vou bater palmas na missa. Então, é isso que nós vamos dar para vocês, é esse conteúdo que nós vamos dar para vocês. É esta base, que depois disso, obviamente que eu falei da questão de palmas na missa, mas o que vocês vão fazer? Vão buscar mais a fundo. O porquê que a Santa Missa é o Calvário, por que a Santa Missa é esse reflexo da paixão de Cristo? Por quê? Então, vocês vão buscar a fundo para saber o porquê. Porque quando vocês se tornarem servos, se uma pessoa chegar para você e perguntar, até antes de tornarem servos, né, na formação em si, muitas pessoas vão perguntar para vocês essas coisas. Então, vocês têm que saber responder também. Não só para poder saber ensinar as pessoas, mas para vocês mesmos. Porque a gente vai ver que a Santa Missa, ela é o ápice da vida do cristão, da vida do católico. Então, se ela é o ápice, eu tenho que aprender a vivê-la bem. Eu preciso viver a Santa Missa bem. Então, como que eu vou viver a Santa Missa bem? Conhecendo o que é a Santa Missa, sabendo o que é a Santa Missa, de que forma que eu tenho que me portar na Santa Missa para que eu possa vivê-la bem. Então, uma das coisas para vivê-la bem é não bater palmas na missa, para que eu medite a Santa Missa, para que eu foque na Santa Missa. Então, essa é uma das coisas. Então, o que vocês têm que fazer? É justamente aquela questão. Eu dei a base para vocês, agora vocês devem pesquisar sobre isso. E é claro que o projeto de formação, né, para este ano é que nós vamos dar essa base para vocês e também nós vamos dar alguns vídeos para que vocês vejam após a formação. Então, nós vamos ter um pós-formação, pré-formação, algumas atividades para vocês que nós não colocávamos antes. Então, vocês terão essas coisas. Então, eu já peço para que vocês organizem um caderno, organizem uma matéria aí separada do fichário de vocês. Pode fazer uma pergunta, Ana Beatriz. É porque, principalmente na missa lá da Sagrada, o Padre Rodrigo, na hora do Evangelho, ele pede para bater palma. Uhum. Mas é errado? Então, é muito complicado essas questões de padres, né? Porque muitos padres, eles falam até para bater palma durante o santo, bater palma durante a missa inteira. Tá quase aqui na hora da consagração, vamos bater palma para Jesus. É muito
complicado. Então, o que que a gente tem que fazer? Eu sei que algumas pessoas aconselham o seguinte, de que mesmo que o padre peça para bater palma, não bata. E tem outras pessoas que falam, se o padre pedir na hora depois do evangelho, que bata palmas. Só que a gente vai ver no princípio do que é a Santa Missa, o que a finalidade dela e o que nós devemos fazer, como é a nossa postura. Então, se eu entendo o valor da Santa Missa, a postura que eu tenho que ter e o que eu preciso fazer durante a Santa Missa, eu não baterei palmas, mesmo que o padre peça, porque até então o padre não está me obrigando, eu não tenho esse voto de obediência ao padre para que eu bate palmas. Se, no caso, bater palmas fosse um mandamento, então eu deveria bater palmas. Ou se fosse parte da liturgia da igreja, eu deveria bater palmas. Mas bater palmas não está dentro da liturgia da igreja. Se ela não está dentro da liturgia da igreja, mesmo que o padre peça para que eu bate palmas, eu não vou bater palmas. Geralmente, o que os padres fazem é pedir para bater palmas no sentido de quê? De animar um pouco a assembleia, principalmente nessa região, assim, no Brasil, enfim, né, em muitas outras partes. Esse bater palmas, nós fazemos como uma homenagem. Então, sei lá, uma pessoa fez um discurso, então a gente vai lá e bate palmas, porque a gente está fazendo uma homenagem para ela. Tá nos parabéns, a gente bate palmas para comemorar aquele aniversário. Então, as pessoas ligam bater palmas com essa homenagem. Então, elas acreditam que batendo palmas após o evangelho, elas estão fazendo uma homenagem a Cristo, a vida de Cristo. Então, se eu entendo que eu não preciso bater palmas para homenagear a Cristo, que eu preciso viver a Santa Missa e ter uma postura boa durante a Santa Missa, meditar a Santa Missa, rezar durante a Santa Missa, se eu entender que rezando de verdade na Santa Missa eu vou homenagear mais a Cristo do que bater palmas, então não é necessário bater palmas. Mesmo que o padre peça. Compreendeu? Ah, entendi. Obrigada. Por nada. Então... Tem mais alguma coisa para falar em relação à formação, Duda? A formação? Ah, sim. Então, é basicamente isso que nós vamos passar para vocês. Eu tenho uma coisa para falar em relação à formação, como que vai ser. Ah, sim. Deixa eu ver se você pôs aqui. Não sei se você pôs mais pra frente aqui, que você mandou, mas a formação, a gente tava pensando, né, em seguir até o que a gente fez no ano passado, né, onde vai ter meio que categorias, né, vai ter ali momentos onde a formação vai guiar para tal tópico. Então, por exemplo, um dos primeiros tópicos que a gente vai ter, né, em relação a vocês, vai ali começar no autoconhecimento, entendeu? Aí depois a gente vai trabalhar em engenharia da santidade. Porque, Guilherme, o que é essas coisas? Pelo amor de Deus, é tudo baseado em curso, tudo baseado em muito estudo, tá? Para vocês, por exemplo, autoconhecimento, o que vocês vão aprender? Temperamentos, entendeu? Vocês vão aprender muitas coisas voltadas a nós mesmos, né? A gente ali vai falar sobre fé, vai falar sobre a vivência. Então, a formação vai ter momentos que vai ser guiadas em relação a alguns caminhos, né? Em relação a algumas temáticas, né? Então, a formação a formação existe para isso, para a gente trabalhar, né, junto com vocês, cada momento, até ali, momento que você nasceu, né, por que você nasceu, entendeu? E por que você quer servir a Cristo, por que nós somos filhos de Cristo. Então, a formação vai ser muito guiada em relação a isso, tá? Só para vocês ficarem já atentos. Isso. Aí tem uma outra coisa. Hoje, nós não podemos ter uma conta do Zoom que possibilitasse para que a gente tivesse a reunião seguida. Então, o que nós vamos fazer? Daqui 6 minutinhos ela vai cair.
Então, eu vou mandar outro link lá no grupo de novo, tá bom? Para nós darmos continuidade à formação. Beleza. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Não. Então, tá bom. Outra coisa que é interessante na formação é que nós vamos continuar com as formações unidas entre MJ, discípulos e namoro santo. Vão ser os jovens, né, da comunidade Família Santa. Nós vamos fazer as formações juntas justamente porque a comunidade gostaria que fizéssemos juntos, que os jovens estivessem juntos, né? Então, as nossas formações serão juntas. Eu estava até conversando com o Guilherme há um tempo atrás sobre essa questão das formações serem juntas. E uma palavra de confirmação que veio para nós foi do livro de Esther, em que Esther vai dizer para um tio dela que se tornou, digamos que um pai por criação, ele foi dizer para Esther que Esther, quando o pessoal, o povo, um braço direito do rei, que era o esposo de Esther, ele quis perseguir os judeus. Então, esse pai de Esther, ele disse para ela que ela deveria fazer com que conversar com o rei, para que houvesse uma forma de defender os judeus, defender o povo dela. E aí Esther falou, né, que então que ela iria defender o povo dela. Então, quem é esse povo dela? Esse povo dela é justamente todos nós, jovens da comunidade Família Santa. Nós somos esse povo e que Deus quer que nós estejamos unidos e não separados. Não que um fuja para um lado, fuja para o outro, não. Deus quer que nós estejamos juntos, mesmo que alguma provação venha para que nos separe e tudo. Mas como nós somos uma formação que os ministérios que provêm essa formação, que o Namoro Santo, o MJ e o Discípulo são de uma comunidade, então nós devemos estar juntos. Uma coisa que nós sempre vamos falar para vocês aqui é que vocês tenham essa noção de que nós fazemos parte dessa comunidade, tá? E que comunidade é essa? Nós sempre vamos falar para vocês um pouquinho sobre o que é esta comunidade, que é necessário tanto que a gente fale sobre ela. Então, aos poucos vocês vão compreendendo mais essa questão e que nós vamos abordar, tá bom? Porque, no entanto, só para terminar, para a gente entrar na próxima sala, porque, no entanto, foi a pedido da coordenação geral, ano passado, né? Assim que eu entrei na coordenação, já colocou tudo junto. Aliás, né, para ter essa junção, para ter essa união, porque, no entanto, a gente é comunidade, para ter essa união jovem. Então, assim, depois a gente ainda vai falar da comunidade. Hoje acho que dá para falar, né, Duda, um pouquinho sobre a comunidade para eles terem noção. Porque às vezes a gente pensa que MJ, nossa, tem que fazer formação e tudo mais, não sei o quê. Mas na verdade é toda uma comunidade. Então a MJ é um ministério da comunidade Família Santa, entendeu? Então quando vocês estiverem servindo, né, eu ainda não peguei a medalha, vou pegar com 18 anos, se eu tiver a certeza, né? Porque eu vou ainda pensar muito. Eu vou estar ali na comunidade, vou ser consagrado à comunidade Família Santa. Então, o MJ, Namoro Santo, Discípulos, não são grupos de orações qualquer separados de uma paróquia ou de um lugar, né? São todos em união, né? Em uma comunidade, que no caso a nossa é Comunidade Família Santa. Isso. Já criou a outra? Ainda não. Eu vou encerrar esta aqui e vou enviar o próximo link lá no grupo, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta. A gente dá continuidade, quer dizer.
Aí voltamos. Tá. Então, gente, agora nós vamos falar um pouco sobre as regras de vida. Porque por nós fazermos parte de uma comunidade, mesmo que a maioria que ainda nem seja servo, nós seguimos umas regras de vida. Inclusive, eu mandei um texto no WhatsApp falando sobre um pouquinho sobre o que nós diríamos hoje e sobre as nossas regras de vida. Bom, primeira regra de vida para... Eduarda, Oi. você não quer explicar primeiro o que é uma comunidade, sem ser católica, para eles entenderem direitinho? Que eu acho que acabou, eu estava explicando sobre a MJ, discípulo da Moração, tudo Então junto da pode falar. comunidade. Aí você pode dar Gente, só para terminar aqui, não, você fala, mas em relação à comunidade, o que é comunidade? Comunidade pode ser qualquer coisa, né, que vai estar ali escrito oficialmente, né, que é todo um trabalho que as pessoas vivem em conjunto, né? Eles vivem todo mundo junto ali. Então, por exemplo, tem comunidades fechadas, tem comunidades que as pessoas vivem até juntas, né? Então, se vocês já perceberem, vamos em comunidade tal, vamos em uma comunidade carente em tal lugar. Então, é porque essa comunidade ela vai estar em conjunto, entendeu? Então, aquilo ali que está em conjunto, as pessoas que estão vivendo unidas ali, junto com as outras, vai ser uma comunidade. Normalmente, a comunidade, vamos falar oficialmente, vai ser ali escrita num papel, né? E a comunidade Família Santa é uma comunidade católica, carismática, tá? E a gente está inserido nessa comunidade. Agora a Duda pode falar aí sobre os termos de vida. Então, é justamente isso. Então, nós fazemos parte dessa comunidade que tem um carisma que é a Família Santa. Então, sempre nós vamos permear nossos temas, sempre voltarão também um pouco para a família, para nossa vivência de família. E mesmo que algum de vocês tenha vocação sacerdotal, vocação religiosa, todos nós fazemos e fizemos parte de uma família, né? Então, nós precisamos aprender a viver a família. Então, este carisma é um carisma que é muito bom para que nós vivamos ele. Bom, então nós temos as regras de vida desta comunidade. Existem algumas regras que são apenas para os consagrados, mas existem a grande parte das regras são para todos, tanto servos como consagrados da comunidade. Então, eu vou dizer aqui algumas regras que são, algumas não, as regras que todos nós precisamos vivê-las por sermos servos ou consagrados. Bom, vocês que ainda não são servos, é bom que vocês já comecem a viver essas regras, justamente para quando chegar lá no final ficar perdido ou ficar, meu Deus, será que eu preciso fazer isso mesmo, né? Então, você precisa seguir essas regras de vida, mesmo que vocês ainda não são servos, para que vocês compreendam o carisma, até porque, por ser um grupo de uma comunidade, então, digamos que o próximo nível, o próximo passo seria uma consagração, se você quiser se consagrar à comunidade. Então, neste tempo de formação, para ser servo, você também já vai conhecer um pouco sobre a comunidade. Então, a forma de vida que o MJ... que os servos vivem no MJ, no Discípulos, no Namoro Santo, se permeiam de acordo com essas regras. Então, nós precisamos viver de acordo com essas regras, tá bom? Então, essas regras, elas não são transferíveis no sentido de que alguns vão ficar com essas regras, outros não. Não, essas regras são para todos nós pretendentes ao serviço nessa comunidade, servos, consagrados, tá bom? Então, as regras ter no mínimo 1 ano de grupo de jovens. Aí nós vamos ver, né? Nossa, mas eu não tenho 1 ano de grupo de jovens, Maria Eduarda. O que eu vou fazer? Então, a questão é a seguinte, né? Para quem não sabia, esta etapa de formação, ela dura
Um ano, em torno de um ano. Então, vocês ficarão se formando durante um ano. Não quer dizer que vocês não vão servir de hipótese alguma durante esse um ano. Isso não é assim. Claro que vocês terão algum tipo de estágio. Claro que o Guilherme de vez em quando vai pedir alguma coisa para vocês fazerem. Vocês vão trabalhar muito estando na formação, não se preocupem, tá bom? Isso acontece mesmo, vai acontecer muito mais nessa turma que está vindo agora, que é vocês. Então, não se preocupem com isso, que vocês vão servir muito durante a formação. Para quando vocês entrarem de fato, né, como servos, vocês já entenderem de tudo, tá bom? Então, vamos lá. Ter no mínimo um ano de grupo de jovens. Então, essa formação já vai contar neste um ano. Então, quando vocês entrarem para servir, vocês já vão... Tá tudo certo, né? Já tem esse ano. Ter feito encontro de carnaval, encontro de aprofundamento, que são típicos do MJ, do Discípulos, ou até mesmo do Namoro Santo. Seminário 1 e 2, para quem não entende o que é seminário ainda, não sabe o que é seminário ainda, depois nós vamos falar mais profundamente, depois também nós vamos ter que disponibilizar para que vocês façam esses seminários 1 e 2 também, tá bom? Então não se preocupem com isso agora, nós temos um ano para fazermos esse seminário 1 e 2. Total obediência à coordenação geral e demais coordenadores de ministério. Então, vocês já compreenderam, né? Então, é uma regra de obediência, nós precisamos ter esta obediência aos nossos superiores. Então, meus superiores até então é Marcela, que é a coordenadora do Discípulos, Gisele e Wesley, que são o casal que está à frente do Discípulos. Depois disso, né, tem também o Bruno e a Fran, que eles também estão nesse processo de casais dos jovens, que ficam responsáveis pelos jovens. Depois tem o núcleo da comunidade, o núcleo do grupo de oração, que são diferentes, tá bom? Então, existem vários coordenadores, além de que aqueles que são apenas servos, ainda tem os coordenadores de ministério, os não são coordenadores, né? Tem os coordenadores de ministério ainda, para se submeterem. Então, a partir de agora, amem essa submissão aos seus coordenadores, tenham uma devoção a essa obediência, que vai ser muito bom para vocês, que vai auxiliá-los muito nessa etapa de formação. Bom, e é claro que mesmo que vocês entrem, por exemplo, se o Guilherme estivesse aqui na formação mesmo para se tornar servo, e eu falasse, o Guilherme vai para a acolhida, de repente eu falo, não, o Guilherme vai para a intercessão agora. Então, eu posso fazer isso. Então, quer dizer que os servos também, eles podem ser remanejados. Então, mesmo que você entre, por exemplo, no Ministério de Música, a coordenação pode te remanejar para outro ministério. Isso vai de acordo com a necessidade do grupo. Então, não resistam a essa obediência, né? Se entreguem a essa obediência. Então, se entreguem mesmo ao que Deus quer para você e vivam muito bem essa etapa, essa formação, tá bom? Não ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica em nenhuma quantidade, como forma de mortificação perpétua por amor a Deus e conversão das famílias. Então, nós, como servos, nós não devemos ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica. Nem um vinhozinho, nem um espumante no final do ano, nada dessas coisas. Nós não devemos fazer isto. Então, é aquela questão importante que eu falei para vocês, não deixem para começar a praticar essas regras só quando vocês forem entrar para servir. Pratiquem desde já, para que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Mesmo se for um sofrimento viver essas regras de vida, então que vocês já sofram elas, já compreendam elas, entendeu? Então também tem a missa no mínimo 3 vezes por semana. Então, esta aí é interessante que nós, além do domingo, né, uma vez por semana no domingo, mas tem outras 2 vezes, então,
numa quinta-feira, por exemplo, se vocês não puderem ter outro dia, pode conversar com o coordenador de vocês. Numa segunda-feira, na terça-feira, tem vários outros dias para que nós possamos ir à missa. Claro, pode tirar dúvidas sim. Então, é porque eu e meu irmão, a gente tem uma paróquia aqui perto de casa que só tem a missa nos domingos, às vezes tem na sexta. E lá na Sagrada a gente só vai nas quintas, então fica muito difícil da gente poder se locomover, porque a gente também não tem carro, essas coisas, sabe? Então, indo só na sexta e no domingo, pode ser ou tem que ser 3 vezes? Então, não, mas é claro também que tem as suas particularidades. Sim, né? sim. Então, Essa particularidade de vocês é tipo assim, vocês podem ir a quantidade que vocês podem, por exemplo, uma vez por semana, né? Que seria no domingo, na sexta-feira, 2 vezes por semana. O tanto que vocês realmente podem. Até porque nós somos filhos, né? A maioria aqui depende muito de pai e mãe ainda. Então a gente não pode falar assim, olha, o meu servir, eu tenho que ir 3 vezes na missa durante a semana. Você é obrigado a me levar. Eu não posso fazer isso, né? Então, vocês podem ir na quantidade de missa que vocês realmente podem ir durante a semana, que vocês têm a disponibilidade de ir durante a semana. Mas claro, tem oportunidade tal dia, então vai. Então vai, né? Se você tem a oportunidade de ir em outro dia, vai também. E agora tem essa importância também no domingo. Domingo é dia de preceito. Então, não adianta, por exemplo, eu vou 3 vezes na missa da segunda, terça e quarta, mas eu não vou no domingo. Não adiantou de nada. Tá em pecado mortal. Porque não foi na missa domingo. Entendeu? Então, a missa do domingo é primordial. Primordial. Então, é necessário que nós possamos ir na missa aos domingos, tá bom? Então, se não tem essa possibilidade de vocês irem 3 vezes por semana, então vá a quantidade que vocês podem ir. Que, pelo menos, no domingo vocês vão. É necessário, vocês precisam ir na missa no domingo, tá bom? Obrigado. E outra coisa agora, confissão no mínimo 1 vez por mês. É muito importante, olha que isso aqui é muito pouco. São Padre Pio, ele falava assim, como que você que consegue... Ele confessava todo dia, né? Eu não sei essa questão, mas ele ficava indignado das pessoas ficarem mais de 7 dias sem se confessar. Nós pecamos muitas vezes durante o nosso dia, né? E a gente não vai se confessar. Aí tem muitas pessoas que cometem pecados mortais e vão comungar em pecado mortal, cometem sacrilégio, que é um pecado mortal também, e vivem só de pecados mortais. Então, nós vamos estudar muito sobre isso também, sobre essa questão de pecados, de comunhão. Então, se você já tem certeza que você está em pecado mortal, não comungue, vai confessar, depois de você confessar, comungue. Tá bom? Não comungue pecado mortal de forma alguma. Se você cometer um pecado mortal e comungar, você está fazendo um sacrilégio. E esse sacrilégio é outro pecado mortal. E algumas pessoas dizem, né, que cometer um sacrilégio e comungar em pecado mortal é comungar a própria condenação. É como se você estivesse comungando o demônio, né? Então, tem uma história que ela vai dizer de uma mulher, acho que era de uma freira, inclusive, que ela estava em pecado mortal, né? Ou acho que eu estou confundindo a história. É uma mulher, não era uma freira. Ela estava em pecado mortal e comungou por 3 vezes. E aí ela morreu. Depois que ela morreu, um dos santos, que eu não lembro qual santo que era, viu um anjo ir até a mulher e tirar da boca dela as 3 eucaristias que ela comungou em pecado mortal. Houve outra vez que uma santa, que eu não me lembro qual era religiosa, tinha uma das irmãs de convento dela, estava em pecado mortal também. E o que aconteceu? Essa mulher, ela foi por último. E a santa era a penúltima, né? Então, ela foi comungar. Quando ela foi comungar, a Eucaristia que estava lá, que era contadinho para cada um, ela se uniu à outra. Então, ela comungou 2 Eucaristias.
e ficou 100 para que a pessoa que estava em pecado mortal comungasse. E aí a pessoa que estava em pecado mortal não comungou, né? Por quê? Isso por graça de Deus mesmo. E muita graça de Deus mesmo para essa alma que estava em pecado mortal. Deus agiu em graça, né? Para que ela não cometesse esse pecado mortal. Além dela estar em pecado mortal, cometeria outro pecado mortal. Então, e a gente vai descobrir durante as formações também o porquê que é tão perigoso para nós ficarmos cometendo pecados mortais. Então, o quanto é perigoso para a nossa salvação. Duda, Oi. eu vi uma imagem um tempo atrás que era assim, uma pessoa em pecado mortal, ela foi comungar, né? Aí as outras pessoas que estavam em pecado mortal, elas estavam com uma corrente com um anjo. E a pessoa que estava em pecado mortal, ela estava acorrentada com um demônio. Eu falei, meu Deus, que imagem horrível. Sim. E é o próprio demônio que nos impulsiona a cometer esse tipo de pecado, esse tipo de sacrilégio, né? Então, é muito ruim mesmo, é muito do demônio mesmo isso. Tem muitas pessoas que fazem isso, que cometem esse tipo de sacrilégio, porque não querem que as pessoas vejam que elas não vão comungar. E aí, esse apego, né, à imagem, essa vaidade, faz com que ela comungue em pecado mortal. Então, é muito perigoso isso. Nós vamos compreender mais a fundo por que é tão perigoso. E o perigo do pecado mortal não é só você morrer com ele e ir para o inferno. Se você cometer vários pecados mortais durante a sua vida, pode ser que quando você morra, você não está totalmente arrependido, não fez uma contrição perfeita. Então, a sua salvação está em grande perigo. Então, nós vamos comentar mais sobre essas questões futuramente. Outra coisa, e aí voltando a essa importância da confissão, todo mês, e quem puder, pelo menos de 15 em 15 dias, toda semana. Tem muitos padres que acham que é um exagero, né? E tem padres que chegam até a proibir esse tipo de coisa. Porque tem muitos... eu não tô falando mal, né? Eu não vou entrar nessas questões de o que tá... esse padre tá fazendo uma coisa muito errada, não vou citar nomes de padres, não vou fazer isso, até porque os padres, eles são os filhos amados de Nossa Senhora. Então, nós não temos que julgá-los nesse sentido, né? Então, a gente tem que falar o que é verdadeiro, o que é justo e o que é reto. Sabendo o que é verdadeiro, justo e reto, nós devemos seguir a isto. E ponto, né? Então, a confissão é necessária, pelo menos uma vez por mês, e se puder, se possível, que vocês confessem de 15 a 15 dias, e se precisar, toda semana. Lembrando que a confissão não é só de pecados mortais, é de pecados veniais também. Mesmo que esses pecados veniais sejam perdoados durante a Santa Missa. Mas essa é uma outra questão que nós vamos entrar em informações, tá bom? Pra gente não se perder. Bom, outra regrinha para nós é o jejum uma vez por semana. Essa regrinha, na verdade, é o que a nossa Santa Igreja pede para nós. Então, ela tem uma idade, se eu não me engano, obrigatoriamente, o jejum ele é acima de 18 anos e a abstinência a partir dos 12 anos. Mas eu tenho que verificar para ter certeza. Mas, como uma regra de vida para nós, mesmo que você não tenha 18 anos, é necessário que você faça jejum uma vez por semana. E esse jejum uma vez por semana é a sexta-feira. A sexta-feira que nós lembramos da paixão de Cristo, que é o dia que Cristo morreu, na sexta-feira santa, né? Então, nós lembramos disso e fazemos penitência nesse dia. Então, todas as sextas-feiras do ano, elas são sexta-feiras penitentes, são dias de penitência para nós. Fora os dias que são de Páscoa, que são as oitavas de Páscoa. Fora esses dias, todas as outras sextas-feiras do ano são penitentes. E também fora os dias que são de festa para a igreja, né? Que são dias de santos mártires, dos apóstolos. Então, esses dias também são dias de festa para nós na igreja. Então, se cair numa sexta-feira, pode comer carne. Se não cair numa sexta-feira, sexta-feira é penitente. Então, nós não se come carne e se faz jejum. Bom, participar assiduamente das reuniões, retiros, formações. Então, é necessário que vocês sejam assíduos
nas reuniões, tá bom? Nós vamos possivelmente, né, a gente está estudando para dar certo, nós vamos disponibilizar todas essas reuniões no YouTube. No YouTube. Isso. E outra coisa, eu acho que eu já falei, mas só para reforçar, nós teremos formações presenciais e formações online. Ou seja, as formações que eram de 15 em 15 dias serão agora toda semana. Então, uma semana é online, na próxima é presencial. Ou seja, se hoje é online, próxima semana será presencial, tá bom? Então, nós iremos nos organizar para ter essas formações. Tudo bem? Eduarda. Oi. Em relação aos vídeos, né, que a gente disse que ia fazer, só dando uma observação aqui. Todas as formações, faltei tal formação, vai estar lá o áudio, lá no YouTube. Onde que eu vou encontrar? A gente está pensando, a gente está estudando aqui em montar um Google Sala de Aula, né, que vai colocar vocês, a gente vai deixar os links lá, inclusive links de avaliação, de tarefa, de como que fala? De vídeos, né, que a gente vai deixar lá para vocês, links de vídeos do YouTube, né, para vocês complementarem o estudo de vocês, né, e reforçando o que a Duda falou, e o que eu falei no áudio, toda terça agora vai ter formação. Então, foi uma decisão nossa de toda terça de ter formação, né? Então, uma terça vai ser presencial e uma terça vai ser online. A gente está vendo se a online vai ser o mesmo tanto da presencial, se vai ser um tempo menor, né? Já que vocês vão ter a formação presencial, a gente está vendo isso ainda. Mas começando por hoje vai ser online, próxima terça vai ser presencial. Onde que vai ser, Guilherme? Lá na Casa da Comunidade. A gente vai mandar a localização para vocês, tá? Então, as formações presenciais, todo mundo fazendo, né? Todas as coisinhas bonitinhas, espaçamento, né? Cada um numa cadeira, né? Porque a gente está nessa época de coronavírus. E é de suma importância vocês participarem de todas as formações, tá? Porque quando vocês terminam a formação, isso pesa demais na hora de decidir na entrada de inscrição. Vai lá, assiste, tá? A formação que você não foi, tem lista de chamada. A gente ainda tá vendo, por exemplo, você não assistiu, você ficou com uma falta aqui, então eu vou te perguntar aqui alguma coisa sobre ver se você realmente assistiu, a gente vai dar um jeito de ver se você assistiu, tá? Então, isso pesa demais, leve isso a sério, tá? A formação, assistir todas, tá? E na Casa da Comunidade a gente ainda vai falar melhor para vocês durante a semana também, né? Que é lá pertinho do santuário, não tem erro. A gente vai mandar a localização. Eu já fui até andando do santuário para a Casa da Comunidade. Guilherme, não posso para a Casa da Comunidade. Alguém vai me deixar lá na Sagrada Família. Eu pego vocês, levo vocês lá para a Casa da Comunidade, que eu fiz ano passado, tá? Todo mundo de máscara. Né, nas reuniões e basicamente da apostila, fala um pouquinho das apostilas, a ideia que a gente tava, que não é totalmente verdade. Então, a gente tá analisando ainda. Então, a questão é a seguinte, eu mandei a lista de presença e, por favor, coloquem aí, porque vai ser melhor fazer a lista de presença por aqui do que pelo WhatsApp, né? A gente já sabe mais ou menos quem tá aí, mas, por favor, mandem por aí pelo chat, tá bom? Nome completo e coloca na frente. Nome completo, MJ. por favor, porque tem alguns que não estão com o nome certinho, né? Então, manda aí, por favor. Então, gente, nós teremos uma apostila, nós faremos uma apostila. Então, por exemplo,
eu mandei esse texto para vocês hoje, né? Então, todas as formações, nós teremos esse tipo de texto, esse tipo de elaboração. Só que eu não vou mandar mais ele dessa forma como uma mensagem do WhatsApp. Eu vou mandar, né, como um PDF, como um texto de Word. Então, eu vou fazer esse tipo de coisa, tá bom? Então, sempre vocês terão um material para se basear. E neste material, ou no Google Sala de Aula, que nós vamos colocar para vocês terem interação. Inclusive, todas as semanas vocês vão ter interação com o Google Sala de Aula. Então, sempre nós saberemos quem está fazendo atividade, quem não está fazendo, né? Então, é muito importante que haja essa interação. Então, todas as semanas será alguma coisa para vocês interagirem no Google Sala de Aula. Então, prestem atenção nas atividades para vocês fazerem. E essas atividades, gente, eu sei que no início a gente fica, né, meio achando chato, porque fica parecendo escola, faculdade, né? Mas por que a gente faz isso? Justamente para a nossa memorização, para ajudar na nossa... E ver o aprendizado de vocês também. Sim, ajudar na nossa compreensão, para que a gente entenda mesmo os assuntos. Igual, eu não posso falar, por exemplo, que não se pode falar amém no final do Pai Nosso na missa sem saber o porquê. Por que não pode falar amém no Pai Nosso durante a Santa Missa? Porque aquela oração não acabou. Liturgicamente, na missa, aquela oração não acabou. Eu vou dizer amém na próxima etapa da liturgia ali. Então, depois das palavras do padre, se dirá o amém. Então, eu não posso saber que por exemplo, que eu não posso bater palmas na Santa Missa, que foi o exemplo que nós demos, né, no início da nossa formação de hoje. Não posso bater palmas na Santa Missa. Eu não posso simplesmente falar que não se pode sem entender o motivo disso. Então, muitas coisas nós vamos entender os motivos. Inclusive, não está no nosso cronograma. Mas eu mandarei algumas formações para vocês que falam sobre os 10 mandamentos. O porquê de cada um dos 10 mandamentos. E ele vai, digamos que, desfigurar. Hoje vai finalizar às 9h30 no máximo. Tá bom? No máximo estourando 9h30, mas já está acabando. Estou finalizando algumas coisinhas aqui. Então, eu vou mandar para vocês essas formações que ele vai realmente, sabe? Digamos que ele vai fatiar cada mandamento em cada linhagem dele, em cada coisinha que pode levar a um pecado grave em relação àquele mandamento. Então, meninos, eu sei que vocês alguns já estão meio assustados com todo o conteúdo que nós vamos passar para vocês, mas é um conteúdo que vai ser muito bom, muito frutuoso para nós, para o nosso conhecimento. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Outra coisa, né, que se pede para nós, como servos, viver o carisma de família com caridade, perdão, alegria, em uma harmoniosa convivência, tá bom? Então, estudem um pouquinho esse texto que eu mandei para vocês, leiam de novo para vocês lembrarem do que foi dito, podem perguntar as coisas para mim, para o Guilherme no privado, não tem problema. Ficou com dúvida sobre outras questões que não têm relação a esse tema, podem perguntar também. Maria Eduarda, eu vi um vídeo sobre a Eucaristia, a pessoa falou assim, assim, assado, fiquei com dúvida, é assim mesmo? Pode perguntar. Maria Eduarda, vi uma pregação de uma pessoa que estava falando sobre o livro dos reis, e lá estava falando isso, tá certo ou não tá? Pode perguntar, não tem problema. Se eu não souber, eu vou buscar saber, tá bom? Então, vocês podem perguntar. Usem e abusem de mim, do Guilherme, da Paulinha, tá bom? Nós estamos aqui para vocês, para servir vocês, para formar vocês. Então, se vocês estão com algum tipo de problema, podem conversar conosco, tá bom? Não tem problema. Depois nós vamos organizar para estar conversando com cada um de vocês, para saber um pouquinho sobre vocês, sobre a história de vocês. Vai ter um Para nós passeio. estarmos juntinhos, tá bom? Então, é isso, meninos. Aí faltam uns 8 minutos para encerrar
essa sala aqui, então, né? Vamos já encerrando. E uma frase que eu coloquei no final do texto que eu enviei para vocês é que sobre essa relação da juventude e da santidade. Nós estamos aqui para buscar a santidade. Então, para quem não sabia, essa formação também vai nos impulsionar à busca pela santidade. Então, ficou assim, nós jovens que temos experimentado a vida da graça, que vocês vão saber mais a fundo o que é essa vida da graça com as formações, devemos levar aqueles que nosso Senhor nos confiar, a esperança da vida eterna. Então, aqueles que estão próximos de mim, a minha família, os meus amigos, eu tenho que levá-los a acreditar e confiar nessa vida eterna. Só confiando e acreditando na vida eterna que nós vamos conseguir buscar a santidade também. Para nos ajudar a compreender a importância de viver uma vida justa desde a juventude. Então, eu deixei uma frase no final que dizia o seguinte: jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. E sobre a formação de semana que vem, ela terá início às 7h30 e finalizará no máximo estourando às 9h30. Por que nós colocamos 9h30? Porque sempre a gente colocava 9 horas e sempre extrapolava no horário. Então, 9h30, na verdade, a horário de formação presencial será 2 horas, tá? Certeza. Sim. Acaba que os nossos temas, eles são muito longos, né? Então, a gente coloca aí 9h30 estourando. É claro que tem algumas pessoas que precisam ir embora mais cedo, 9 horas, por exemplo, né? Mas, aqueles que podem ficar um pouco mais, que fiquem um pouco mais, tá bom? Mas esse é o nosso horário. Eu coloquei 9h30 justamente para que nós não tenhamos muitos problemas, né, em relação a não estar terminando no horário certo. Caso fique muito complicado, nós podemos colocar às 7 horas, mas esse vai ter que ser um horário estudado, porque tem muitas pessoas que não conseguem chegar às 7 horas. Inclusive, eu acho que vou ter alguns problemas em chegar às 7 horas para dar formação. Acho que fica muito ruim esse horário. Realmente, para mim também. Então já estudamos, já não tem como. Então, começaria às 7h30 e finalizaria às 9h30, tá bom? E as formações online também é para ser a mesma coisa, tá? 7h30, 9h30. Nós vamos manter este horário. Hoje que eu dei um bug, assim, e marquei 8h30, depois marquei 8 horas, foi uma bagunça, né? Mas o horário nosso, tanto online quanto presencial, será das 7h30 às 9h30. Tá bom? Alguém tem uma pergunta rapidinha? Porque nós temos 4 minutos e 57 segundos. Não? Sem perguntas? Sem perguntas, Duda. Ótimo, minha gente. Então, vamos rezar para nós finalizarmos esse nosso momento, essa nossa formação. Quem precisar pode mandar mensagem, tá bom? Estamos à disposição de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, que nós possamos compreender, com a ajuda do nosso anjo da guarda e de Nossa Senhora, compreender tudo o que foi dito, para que nós consigamos viver, então, esta formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meninos... Gente, todo mundo colocou o nome da lista de chamada? Isso, todos colocaram o nome aí. Rapidão para mim. Dá um ok aí. Lista de chamada no chat. Quem não colocou, coloca o seu nome. Quem colocou, coloca um ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uai.
Era para ter mais gente. Aqui tá constando para mim só 3 pessoas. Tem 16. Comigo e com a Duda, né? Aí seria 14. Ah, não, mas a Ana Beatriz e o Heitor tá junto, né? Beleza, então. Acho que tá tudo ok, Duda. Tudo ok? Então, tudo bem, meninos. É isso por hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem. Obrigado, gente. Obrigado por todo mundo que Até. está aqui. Viu? Com Deus. Qualquer dúvida pode perguntar pra gente. Boa semana e dorme com Deus.